Por que está tão quietinho? É que eu tô meio preocupado, Dominguinha. E por quê? É que eu não sei se eu fiz bem em falar pra patroinha Montserrat sobre aquele tal de José Luiz. Macário Peralta Cabreira. O que foi que você disse? Olha, eu só disse que o Alejandro tinha plena confiança nele, que até pediu para que ele a levasse para a fazenda naquele dia, para que eles pudessem fugir juntos, com o Vitor e também com a dona Nádia. Ai, velho, só de pensar neles, me vem um nó na garganta. Eu sei. Bom, na verdade, dou graças a Deus que a Montserrat nem a Rosário, muito menos o Laurinho, tenham conseguido alcançá-lo. Imagina, eles também teriam morrido naquele avião. Não, nem fala. Olha, Deus me livre, hein? Caramba, justo o Vitor, que estava tão feliz porque ia ser papai, é triste. Que tragédia horrível, Macário. Por que a vida é tão injusta? Deus não permitiu que esse bebezinho nascesse e... Olha, você e eu... Já é a segunda vez que perdemos uma criança. Espera. Mas a gente ainda pode conseguir, Dominguinha. Não dizem que a terceira vez que é vencedora, ainda mais a gente que tá querendo tanto esse filho. E relaxa, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ficar grávida. E aí a gente vai ter um moleque forte, sadio e lindo, assim como você, Dominguinha. Você acha? Tenho certeza. Sabe, velho, voltando ao José Luiz, na verdade eu não entendo nada. A dona Montserrat tinha certeza que aquele homem a prejudicou muito. Mas claro, isso é o que todo mundo pensava. Mas o Alejandro, que Deus o tenha, tinha um grande conflito com esse tal de Zé Luiz. Por um lado ele não suportava o cara e por outro tinha muita confiança. E mesmo sabendo do que ele sentia pela mulher do patrão, se ele tentou tirar ela daqui várias vezes, Dominga. Olha... Eu acho que eu fiz uma grande besteira. Eu devia ter ficado com a minha boca fechada. Ai, Cabreira. Quê? Do jeito que você é fofoqueiro. O que me surpreende é que você não tenha dito isso antes. Fofoqueiro, eu? É, um pouquinho. Verdade. Mas sabe, eu acho que um dia desses eu pego uma agulha e dou umas boas espetadas na minha língua pra ver se eu aprendo. Faz muito bem. Porque você não sabe guardar segredos. Eu não sei guardar segredo? Não. Então pergunta pra dona Amélia se eu não sei guardar segredo. E qual segredo você guarda dessa mulher? Macário. Que segredo você guarda? Bom dia, madrinha. Fabiola, não sabia que você vinha. Quer outro cafezinho, senhora? Quero. Traz mais café, por favor. Com licença. Já tomou o café da manhã? Não estou com fome, não se preocupe. E o que eu posso fazer por você? Preciso fazer uma pergunta, Amélia. Espero que possa me responder a verdade. Sim, estou ouvindo. Você sabe quem eram os meus verdadeiros pais? Você tinha que ter visto. A Amélia parecia um pavão na frente de todo mundo como a esposa do novo governador. Exatamente igual a você, tia. Quando o seu marido ganhou as eleições para a prefeitura de Água Azul. Não, é diferente. Eu sei que a Amélia passou por tragédias muito dolorosas. Perdeu uma família, o primeiro marido acabou virando traficante. Mas também, essa mulher não se ajuda, minha filha. Ela atrai esse tipo de homem. Imagina, voltar a se casar e com o nefasto do Pedro Medina. Eu garanto que esse homem a enganou direitinho. É, como o Joaquim quando se conheceram. Quando ela jurava que ele era um santo. Mas de verdade, você acha mesmo que ela nunca suspeitou que o marido tinha negócios sujos? Eu acho que não. Ela fazia vista grossa, minha filha. Afinal, ela vivia como uma rainha, do mesmo jeito que com Pedro. Mas agora, vamos ver com que cara ela fica